Então, pessoal, vamos aqui para a próxima atividade, algoritmo de Bubble Sort, tá? O diferencial desse algoritmo aqui é que ele está pedindo para a gente encontrar o pior caso, que é o que a gente já tem trabalhado, né? O tempo de processamento do pior caso, do melhor caso e do caso médio, ok? Então, vamos dar início aqui. Primeiro que a gente tem que observar são os laços. A gente está trabalhando com dois whiles, né? Vamos olhar aqui o laço mais interno e a gente pode ver que J ele vai executar enquanto ele for menor ou igual a N menos I, tá? O J ele sempre começa valendo 1, tá? Deixa eu criar aqui um sistema de anotações para explicar para vocês essa atividade. Bom, o meu I ele começa valendo 1. Aqui ó, a gente pode ver isso. Com o meu I valendo 1, o meu J ele sempre começa valendo 1, né? Ele vai executar de 1, esse aqui é o laço interno, né? Ele vai executar de 1 até N menos I. E o meu I vale 1, então N menos 1, certo? Quando ele fizer essa execução toda, né, todas essas execuções, então vai passar para a próxima execução do externo. No externo, o I vai incrementar mais 1, tem que ficar de olho nesse sistema de incrementação para não errar. Então, o interno executou tudo que ele tinha que executar, volta para o externo. O externo incrementa e joga para o interno de novo. O interno, agora, ele vai, o J começa valendo 1 novamente, sempre começa valendo 1, e vai até N menos I, ou seja, N menos 2. E assim, isso vai acontecer sucessivamente, até chegar em quê? Até chegar em I igual menor igual a, I menor igual a N, né? Ou seja, o I vai valer N, porque ele está incrementando de 1 a 1. O meu J começa valendo 1 sempre, e ele vai até N menos I, né? N menos I, N menos I. Eu sei que o meu I, ele vale N. Então, eu posso dizer que o meu J ele vai executar de 1 até N menos N. Ele vai executar até ter o valor 0. Ok? Só que perceba o seguinte, né? De 1 até 0 não é válido aqui na condição. Porque 1 menor ou igual a 0 é falso. É uma condição, é uma validação falsa, né? Então, não executa. Então, qual é a ideia aqui que eu quero ressaltar para vocês? Esse caso de execução aqui, ele não vai executar, né? Porque não passa na validação do laço. Então, qual que é a última execução válida? Não é essa. Essa daqui não é. Lembra que quando a gente está montando essas sequências, a gente precisa sempre colocar até a última execução. E a última execução válida não é essa. Então, a gente precisa encontrar qual que é. E a gente consegue entender que é o seguinte. Deixa eu copiar aqui de novo. Aí. A gente consegue entender o seguinte. Se N, que é o último termo aqui, ele não é válido, então eu vou escrever em termos de N menos 1. Né? Ou seja, é o termo anterior a ele que deve ser válido, né? Possivelmente. Então vamos validar aqui, né? N menos 1, tá? Se o meu I vale N menos 1, o meu J começando em 1, ele vai até N menos I, como o meu I vale N menos 1, eu só substituo, então eu substituo N menos o valor do meu I, que é N menos 1, N menos 1, né? N menos N vai dar N, e esse menos aqui com esse menos 1 vai dar 1, né? Então, na verdade, isso aqui dá 1, né? Operação básica. Então, eu posso dizer o seguinte, vou até reescrever aqui para vocês enxergarem de forma mais clara. Na primeira execução do meu laço interno, ele vai executar N menos uma vezes. N menos uma vezes. Na segunda execução, ele vai executar N menos duas vezes. E assim por diante, até chegar no valor 1, que é a última execução válida. Ele não executa o 0, ok? E por que eu chamei a atenção de vocês com relação a isso? Primeiro, como vocês sabem, a gente precisa somar a quantidade de execuções do laço interno. Então, a soma ela vai ser igual a A mais K vezes a quantidade de termos, dividido para 2, né? E a quantidade de termos aqui é o que a gente precisa ficar atento. Por quê? Quantos termos vocês me diriam que tem aqui
aqui dentro, né? Alguns diriam, tá, eu tenho n termos porque o laço externo executa n vezes, né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o laço externo executa, sei lá, 3 vezes, né? É i menor ou igual a 3. Então, na primeira execução do meu laço externo, o meu laço interno, ele vai executar uma quantidade A de vezes. Depois ele vai executar uma quantidade B, depois uma quantidade C. Eu preciso somar essas quantidades para encontrar o número total de execuções e determinar a complexidade do algoritmo. Só que isso aqui é se tudo for constante. Como assim? O meu laço externo, ele não influencia nas execuções do meu laço interno devido à validação. Mas nesse exercício, ele influencia, né? Então, ele não vai executar 3 vezes, né? Eu não poderia colocar, sei lá, que o meu n aqui, que o meu n ele vale 3, né? Ou, se vocês entenderam, né? Que ele vale n, porque ele foi até o último termo aqui. Não, eu não posso fazer isso nesse exercício, porque ele não foi até o último termo. Olha a sacada. Ele não foi até o último termo, ele foi até o penúltimo termo, porque o penúltimo termo passa na validação, né? Então, ele foi até n-1. Eu tenho n-1 elementos aqui dentro, né? Essa é a ideia. Eu tenho n-1 elementos. E como que eu faço para tirar a prova disso? Bom, vamos lá. Primeiro, deixa eu deletar aqui. A gente tem aquela formulazinha, né? Que é a quantidade de execuções, que é igual a K menos A mais 1. E a quantidade aqui, se a gente usar o laço externo, a gente vai ter que a quantidade ela é n, tá? Façam aí, vejam, vai dar n. Só que n vocês já viram que é errado. Então a gente usa o laço interno, tá? E eu recomendo a vocês, a gente usou o laço externo nas outras atividades, mas isso porque o laço interno não tinha influência, né? Vocês entendem? A condição de validação do laço interno, ela não era influenciável totalmente pelo laço externo, mas aqui ela é. Então a gente usa o laço interno, tá? E se vocês tiverem dúvida, nossa, mas então qual que eu uso sempre? Uso o laço interno, tá? Se vocês têm dúvida, use o laço interno, que é sucesso, e vai fazendo a operação do mais interno para o mais externo, ok? E aí, vamos jogar aqui, né? O último termo menos o primeiro mais 1. Quando eu digo o último termo, pessoal, é porque normalmente a gente escreve de forma crescente, mas perceba, nessa fórmula aqui, tanto nessa quanto nessa, seja qual for, o K, ele não é necessariamente o último termo. O último termo é maneira de dizer. Na verdade, ele é o maior termo, tá? Você pode entender dessa forma também. O K é o maior termo e o A, ele é o menor termo, tá? Então, qual que é o meu maior termo aqui? Ele não é 1, ele é o n menos 1, tá? Então, n menos 1, tá? É o primeiro, é o último termo, né? O maior termo, menos o menor termo, né? Ou o primeiro termo, enfim, que é 1, né? Então, menos 1 mais 1. Então, Q é igual a, cancelo isso aqui, é igual a n menos 1. Essa é a quantidade de termos que eu tenho, n menos 1. Não é n, como a gente obteria se a gente observasse somente o laço externo e fizesse tudo, né, os cálculos sem prestar atenção. É isso que a atividade ela quer trazer para a gente, é essa atenção, tá? Então, continuando aqui, a resolução é a seguinte, a minha soma, ela vai ser igual a quê? Ao meu menor termo, A1, mais o meu maior termo, que é n menos 1, n menos 1, isso aqui tudo multiplicado pela quantidade de termos, que eu disse para vocês, pode ser n aqui ou q, tanto faz, o significado é o mesmo, só que utilizar n como eu utilizo pode confundir vocês, então vocês que sabem a anotação que vão utilizar. Então, a quantidade de termos, que é n menos 1, tudo isso aqui dividido para 2. Nossa, mas e agora? O que eu faço? Isso aqui a gente pode cancelar, eu vou ter só n aqui, n menos 1 multiplicado por n, eu vou ter n ao quadrado menos n. Então, n ao quadrado menos n sobre 2, tá? E em termos de complexidade de algoritmo, a gente, acho que é notação sintótica, uma coisa assim, a gente considera sempre o maior termo. Então, a gente cancela esses dois aqui, a gente não vai utilizar. Então, a gente pode dizer que a complexidade, no pior caso, é n ao quadrado, tá? Tem que prestar atenção nesses detalhes para resolver a atividade, ok? Bom,
Como ela pede para fazer outras coisas aqui, então eu vou apagar tudo isso aqui que a gente fez até agora, né? Vamos apagar aqui. Vou deixar só aquela primeira resposta ali para complementar as outras, tá? E ainda vou trazer para vocês aqui um conceitozinho que é importante, tá? Eu considero importante aí. Vamos jogar isso aqui mais para cá, né? Bom, isso aqui a gente está trabalhando em pior caso, mas vamos calcular agora o melhor caso, né? Primeiro, o melhor caso é sempre quando tem só uma execução, tá? Então vamos olhar primeiro para esse laço, né? Esse laço aqui, externo, ele tem i menor ou igual a 1, certo? I menor ou igual a 1. Esse laço externo, ele tem aqui i menor ou igual a n, tá? Qual que é o n ideal para ele executar só uma vez? Se o meu i começa valendo 1, então 1 menor ou igual a 1, ele vai executar só uma vez, porque depois incrementa e já não vale mais. Então, se o meu n vale 1, no melhor caso ele vai executar só uma vez, então eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que o melhor caso para o laço externo é essa notação aqui, ó, que a gente chama de ômega constante 1, tá? E para o laço interno, a mesma coisa, tá? Então, o melhor valor aqui, ó, o nosso j começa sempre valendo 1, o nosso n a gente já determinou que é 1, e o nosso primeiro i, ele começa valendo 1 também. Então, se vocês notarem, 1, ele não é menor ou igual a 0, então nem acontece a execução. Mesmo assim, a gente faz a anotação aqui, né, de ômega constante de 1, tá bom? E aí, como eu tinha explicado para vocês, a gente sempre pega aí o maior dos dois. Mas um detalhe importante, né? Quando está alinhado dessa forma aqui, você vai multiplicar. Então, seria isso aqui, ó. Você multiplica o que tem. Então, O de 1 vezes o ômega, vezes o ômega de 1. Então, eu teria o que aqui? Eu teria ômega de 1 vezes 1. Então, eu tenho um ômega de 1. Esse é o melhor caso, tá bom? É assim que a gente determina o melhor caso do algoritmo. Certo, para essa atividade. Deixa eu trazer isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui também. Vocês já entenderam, né? E agora, o caso médio. Para esse algoritmo aqui também ele é simples, né? Porque se vocês perceberem, o que acontece nele é que ele vai trocando e invertendo as posições até que analise todo o elemento, né? Todo o vetor, chame como quiser. O caso médio é quando ele tem que examinar somente metade do elemento, ele não examina o elemento por completo. Então isso é a mesma coisa de dizer o seguinte, que no caso médio desse algoritmo, a gente vai ter o pior caso, que é O de n ao quadrado, sobre 2, né? Ou a gente pode dizer, né, direto aqui, n ao quadrado sobre 2. Mas perceba que o 2 aqui, ele é irrelevante, né? Como eu tinha mencionado para vocês, nessa situação aqui da divisão, ele é irrelevante. Então, continua sendo o meu caso médio, que a gente chama de θ, ele continua sendo n ao quadrado, tá? Continua sendo n ao quadrado, porque a quantidade de tarefas que eu vou executar, mesmo sendo dividido por 2, é com n tendendo ao infinito elevado ao quadrado, né? É isso aí. Eu acho que deu para vocês entenderem. Então, pessoal, é assim que você resolve essa atividade. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, pode deixar dúvida nos comentários. Muito obrigado e valeu!